Fala pessoal, quem está falando aqui é Walter Teixeira, do blog wteixeira.wordpress.com. Eu vou iniciar agora uma nova sessão aqui dentro do blog para esclarecer dúvidas no TechNet, né? Então eu faço parte da comunidade TechNet e de vez em quando a gente acaba contribuindo com alguma resposta em algum post, e eu resolvi trazer um pouco desse universo do TechNet para dentro do blog e, quando possível, criar um vídeo, fazer algum tutorial para poder auxiliar os colegas que têm alguma dúvida. Essa dúvida que eu vou esclarecer é em relação ao recurso do Live Migration, né, dentro do ambiente do Hyper-V. É importante entender o seguinte: o Live Migration é um recurso que existe para migração a quente de máquinas virtuais. A alta disponibilidade do serviço está amarrado ao serviço de cluster do Windows, não ao Live Migration. Então, a migração a quente de máquina virtual é uma coisa, a alta disponibilidade é outra coisa. A dúvida do colega era como funcionava a questão, por exemplo, se um dos meus hosts de virtualização deixassem de funcionar, como que ia ser o processo para que as máquinas alocadas nesse host fossem migradas automaticamente para um outro host sem parada de serviço. Então é isso que a gente vai fazer agora, esse processo que a gente vai começar a mostrar nesse vídeo. E é importante frisar a diferença entre alta disponibilidade, que está associada ao serviço de cluster, e a questão da migração a quente, que é o recurso do Live Migration. Nesse cenário rápido, eu vou fazer a criação de duas máquinas. Uma máquina a partir do próprio gerenciador de cluster do Windows, né? Criar a máquina a partir do gerenciador de cluster, e aí o recurso de alta disponibilidade já vai estar disponibilizado. E o outro processo é criar uma máquina virtual a partir do gerenciador do Hyper-V e clusterizar essa máquina numa segunda etapa, ok? Então vamos iniciar agora. Bom, então dando sequência, né, a gente está aqui dentro do gerenciador de cluster do Hyper-V. Eu estou aqui dentro de um host de virtualização, e aqui eu tenho os meus hosts, né, estou visualizando todos os meus hosts, eu estou com as minhas redes devidamente configuradas, com os meus discos, com os meus volumes compartilhados devidamente apontados para o meu storage. E aqui dentro então de funções, eu vou criar então uma máquina virtual a partir do gerenciador de cluster. Então, botão direito, máquinas virtuais, nova máquina virtual, seleciono o host de virtualização que eu quero, onde eu quero criar a máquina. Vou colocar um nome aqui para minha máquina de teste. Já tenho um apontamento para o storage, vou definir aqui uma memória de inicialização, 2 GB, apontar para a rede que eu desejo dentro das minhas redes virtuais. O disco virtual vou apontar também para dentro do meu storage e vou fazer então o processo de criação da máquina. Então, nesse processo de criação, eu não vou fazer a instalação do sistema operacional, vou deixar para uma segunda etapa e concluir. Então, nesse processo de criação a partir do cluster, a alta disponibilidade já fica devidamente configurada, né? Então, essa máquina já é uma função clusterizada, altamente disponível, né? Se um dos hosts parar de funcionar, então essa máquina já vai estar devidamente disponibilizada. Dentro aqui das configurações, eu vou ativar o início automático, né, se acontecer a parada de algum serviço. Então, legal. Então a máquina já está configurada. Agora eu vou fazer a criação a partir do gerenciador do Hyper-V. Então eu saí do meu gerenciador de cluster, estou dentro do gerenciador do Hyper-V de um dos meus hosts, né, que fazem parte do cluster. Eu vou criar então uma nova máquina virtual a partir do Hyper-V. Eu vou fazer o mesmo processo, vou nomear a máquina aqui, vou fazer o apontamento para dentro do meu storage, né, onde é que eu vou armazenar os arquivos da minha máquina virtual. Vou definir aqui a memória de inicialização, seguir os mesmos passos que eu já tinha feito anteriormente. Vou apontar a rede virtual que eu vou utilizar, o apontamento do meu VHDX, né, do meu disco, onde é que eu vou jogar esse disco. Também não vou fazer a instalação do sistema operacional e vou concluir o processo. Então vamos fazer a criação. Ok, a máquina está criada, né? Agora, voltando aqui para o gerenciador do cluster, você vai perceber que essa máquina não está aparecendo aqui. Por quê? Porque eu criei dentro do gerenciador do Hyper-V. Essa máquina ainda não está clusterizada. Então vou configurar a função e agora vou adicionar a máquina virtual. Então vai aparecer aqui, vai ficar exibida as máquinas virtuais que eu não tenho clusterizadas dentro dos meus hosts. Vou selecionar a máquina que eu criei, que é a Test Tech 2. E agora eu vou fazer o processo de configuração de alta disponibilidade. Então, foi configurada com sucesso. Agora essa máquina também está altamente disponível. Ok? Então, aí dentro das configurações da máquina, eu vou acessar também aqui novamente
a ação de início automático e vou deixar iniciar automaticamente se o serviço parar. Agora uma última pincelada, né? A gente vai sair agora do gerenciador de cluster, vamos aqui para o System Center Virtual Machine Manager, que eu consigo fazer o gerenciamento também do meu ambiente a partir dele. Então eu estou visualizando aqui as minhas duas máquinas, né, onde elas estão criadas, e se eu acessar aqui as propriedades, as configurações da máquina, você vai ver que o recurso de alta disponibilidade vai estar disponível, né? Quer dizer, aquilo que eu impus lá na configuração do gerenciador de cluster, aqui no Virtual Machine Manager eu também consigo visualizar. E se eu acessar aqui as propriedades do meu grupo, né, de máquinas do Hyper-V, eu consigo acessar também as opções de otimização dinâmica, onde eu consigo determinar o balanceamento de carga, né? Então, por exemplo, na questão da migração automática de máquinas, né, se um host estiver sobrecarregado, eu configurando a minha parte de otimização dinâmica, eu consigo fazer a migração dessas máquinas sem nenhuma intervenção a quente. Bom, agora para a gente finalizar, vamos fazer o teste na prática, né? Vamos mostrar então como é que o Live Migration vai funcionar sem nenhuma intervenção, né? Sem fazer o processo manualmente. Então as máquinas que eu criei, Test Tech e Test Tech 2, estão aqui no meu host 1, né? A minha máquina 1. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar reiniciar o host físico, né? Onde está as minhas duas máquinas virtuais, aqui na máquina 1. Então eu vou mandar ele reiniciar. Você vê que as máquinas já apresentaram um estado aqui de que não estão respondendo e agora já estão sendo iniciadas automaticamente em outro host. As minhas máquinas já estão aqui agora no host 4. Então foi feita a migração. Se elas estivessem com o sistema operacional em funcionamento, estivessem com algum processo em trabalho, a migração seria feita a quente, tá? Foi um comando emitido, não mandei a máquina reinicializar, então eu não teria perda de nenhuma informação, ok? Então é isso aí, essa aqui é a brincadeira aí com o Live Migration. Então é importante frisar a diferença entre alta disponibilidade e Live Migration. Alta disponibilidade é um recurso do cluster, e o Live Migration é simplesmente a questão da migração a quente.